Repita comigo, teto. Todos nós temos um teto. O que seria o teto? O nosso limitador. Infelizmente, muitos têm um teto muito baixo. Estabelece o limite lá embaixo, lá perto do chão. Quando nós louvamos agora há pouco, tudo posso, não vou cantar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. Repita comigo, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando aqueles homens chegaram com um paralítico lá, a reação deles foi, eles tiraram o teto. Se você quiser viver coisas novas, você vai ter que aumentar o seu teto ou tirá-lo de uma vez por todas. Porque quando nós falamos de teto, nós estamos falando, por exemplo, salário. Quando a gente fala do piso, o que seria o piso? A minoria, a parte menor ali. Quando nós falamos do teto, é o máximo. Aí que está. Vocês não podem ter um teto. Não pode haver limites para o seu crescimento. A grande maioria cresceu ouvindo: você não é capaz, você não tem condições, se você tiver sorte, você vai chegar até aqui, mas disso não passa. Quem se identifica com palavras como essa, ou parecidas como essa, levanta as mãos, por favor. Se não foi alguém, você mesmo pode ter caído no erro de dizer para você: talvez isso não seja para mim, talvez isso seja para o fulano, mas eu vou me contentar com esse nível aqui. Quando na verdade, nós cremos em um Deus que não tem limites nenhum para realizar coisas grandiosas em nossas vidas. Na palavra de Deus diz que o mal veio para roubar, matar e... ele veio para roubar a nossa fé e a nossa esperança. Ponto de partida. Porque ele sabe que se ele roubar a tua fé, você não agrada a Deus, então todo mundo está ferrado. Não tem o que possa ser feito. Ele trabalha para roubar a tua esperança. Por quê? Se você não espera que vai acontecer, se você não acredita que vai acontecer, você não vai viver. Segundo, ele trabalha para matar. Repita comigo, os meus sonhos. Porque quem não sonha não vive coisas maiores. Porque o ponto de partida para um nível mais alto está aqui no sonho. Tudo começa com um desejo, tudo começa com uma vontade. E se você não tem a capacidade de sonhar, você não vai ter a capacidade de dar os passos de fé. E por fim, ele luta para destruir o quê? A sua vida. E tudo isso só vai acontecer se você permitir. Porque existe uma passagem que diz o seguinte: não se deixem vencer pelo... não se deixem. Então o mal só vai te vencer se você aceitar, se você tolerar, se você tiver um teto muito, muito baixo. Entenda que o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você quer. É verdade? É verdade. Quando Davi foi enfrentar Golias, qual que foi a primeira pergunta que ele fez antes de enfrentar Golias? Qual é a recompensa para o homem que vencer Golias? Então, a motivação inicial dele foi a recompensa. Isenção de impostos, riquezas, a filha do rei em casamento. Ele queria a recompensa. Deus deu o trono para ele. O que Abraão não tinha e ele morria de vontades de ter? Um filho. Ele queria muito um filho. Ele tinha muitas coisas, mas um filho ele não tinha. Ele queria um filho, mas Deus deu uma nação para ele. Se nós pegarmos a passagem que conta a história de Ana, Ana também queria um filho. Deus não deu simplesmente um filho. Deus deu um dos maiores profetas, Samuel no caso, de toda a sua geração, e mais 5 filhos.
Então hoje você pode estar querendo um filho e Deus tem uma nação. Hoje você pode estar querendo uma recompensa específica e Deus tem um trono para você. Existe uma passagem que diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Quem acha que conhece o que é grandeza? Levanta as mãos, por favor. Vocês não conhecem? Mas vocês vão conhecer. Porque o que Deus tem preparado para vocês foge do entendimento. E entre os acontecimentos consequentes da grandeza, vem a chamada fama. Deixa eu perguntar para vocês. Quem acha que Deus é contra a fama? Que Ele tem alguma barreira que não é a fama que Ele tem para você? Levanta as mãos, sem medo de errar, por favor. Quem acha que Deus tem fama para você, então? Levanta as mãos. E por que vocês acham isso? Hã? A palavra? Qual palavra? Quando eu fiz essa pergunta hoje cedo, por incrível que pareça, 80% da igreja acreditava que Deus era contra a fama. Deus não é contra a fama. Só que quando nós falamos de fama, fama não é ego, fama não é imagem e fama não é status. Olha alguns sinônimos da palavra fama. Repita comigo: notoriedade. Deus quer que tenhamos notoriedade? Sim. Com certeza. Repita comigo: prestígio. Vamos juntos. Importância. Deus quer que você se torne importante? Com certeza. Com certeza. Importante em realizações, importante em cargos, importantes em todos os aspectos da sua vida. Reconhecimento. E vamos juntos, glória. Esses são alguns sinônimos da palavra fama. Só que muitos acabam buscando a fama da forma errada e pelos motivos errados. Só que não se iludam, Deus não tem barreira com a fama. Olha o que diz em Gênesis 12, versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei, o que está escrito? O seu nome e você será uma bênção. Essas foram as promessas feitas a Abraão por Deus. A fama está lá no pacote. A fama faz parte da grandeza. Só que a fama não é algo recebido, mas sim, repita comigo, conquistado. Então você não tropeça e começa a ser reconhecido. Não é aleatório a tua notoriedade. Tudo vem em cima de uma construção. Quando nós falamos de fama, como que nós construímos fama, notoriedade, uma imagem de grande importância? Duas formas. Primeiro, atitudes repetidas. Você acaba se tornando conhecido por aquilo que você faz repetidamente. Segundo, repita comigo, grandes feitos, sejam eles negativos ou positivos. Por exemplo, eu vou citar uma série de personagens na Bíblia e eu quero que vocês me falem qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Quando eu digo Noé, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Arca. Então ele ficou conhecido pela arca. A arca foi uma construção de proporções muito grandes. Só que o que realmente chama atenção não é a arca em si, mas o que está por trás da arca. Que é o quê? Perseverança, força de vontade, ousadia, persistência, dizer não para a carne quando ela está cansada, desanimada, porque ele ficou muitos e muitos anos lá,
E não vinha chuva, e não vinha água, mas ele estava lá, estava lá. Então a fama dele foi construída em cima da perseverança, onde o resultado final foi a arca. Se eu te perguntasse, o que vem na tua mente quando eu falo Judas? Traição. Uma pessoa que ficou marcada por uma característica, por uma atitude negativa que ela teve. É inevitável. Se eu pedisse para você falar de outra coisa sobre a história de Judas, você não conseguiria nem sequer pensar. De cara, traição. Isso é válido para todos os personagens da Bíblia, nós ainda vamos ver mais um monte, e para todos nós. Olha o que diz em João 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. De quem que nós estamos falando aqui? Jesus. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas repita comigo, mas o mundo, o que está escrito? Então Jesus não foi quem ele foi por ser filho de quem ele era. A imagem que ele construiu foi em cima daquilo que ele fez. Porque nas primeiras aparições dele, a grande maioria não sabia quem era. A própria passagem que nós acabamos de ler diz: aquele que era a palavra, aquele que estava lá no céu, que era Deus, quando ele chegou aqui, não o reconheceram. Mateus 9, 18 e o versículo 25. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Depois que a multidão se afastou, repita comigo, ele entrou e tomou a menina pela mão, eu continuo, e ela se levantou. Então nós vemos um homem que com as suas próprias mãos trouxe de volta à vida uma situação que estava morta. Olhe para as suas mãos assim. Olhou? Agora repita comigo. Com as minhas próprias mãos, eu vou levantar algo que está morto na minha vida. Assim você vai construir. Amém. A Ele. E assim começa a construção da sua fama. Lucas 8, do versículo 43 e o 47. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Então nós vemos uma mulher que sofria com problemas de saúde. Como na Bíblia diz, abismo chama abismo, dificilmente um problema anda sozinho, ele vai chamar o outro. Então o problema de saúde dela trouxe um problema financeiro, porque ela tinha gastado tudo que ela tinha, e quando aqui diz, ninguém pôde curá-la, então tentaram, e ninguém conseguiu. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora, repita comigo, instantaneamente curada. Em outra tradução diz, foi curada na mesma hora. Homens tentaram, homens tiveram tempo para fazer, durante 12 anos tentaram e ninguém conseguiu. E na mesma hora, instantaneamente, aquela mulher foi curada. Repita comigo, com um toque, uma situação na minha vida será definida instantaneamente, na mesma hora, com um único toque. Mateus 9, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, filho de Davi,
tem misericórdia de nós. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E repita comigo: e a visão deles foi restaurada. Coloque a mão nos seus olhos assim. E dessa forma, repita comigo, por favor: a minha visão será restaurada e eu vou conseguir enxergar aquilo que a maioria não enxerga. Pode tirar. A falta de visão é um problema? É um problema terrível. Por quê? Tem uma passagem que conta a história onde Jesus curou um cego de nascença. E no caso, esse cego mendigava. Depois que ele foi curado, quando ele voltou para a sua posição de origem, as pessoas que estavam ali ao redor começaram a se questionar: mas esse é o rapaz que costumava mendigar? Costumava, então ele não fazia mais. Então a cegueira traz pobreza. A partir do momento que nós conseguimos enxergar, a partir do momento que nós temos uma visão ampla de tudo o que está acontecendo, a partir do momento que nós conseguimos enxergar aquilo que a grande maioria não consegue, nós saímos na frente de todos e vivemos uma história diferente. Mateus 9:31. Eles, porém, saíram, repita comigo, e espalharam sua fama por toda a região. No início, não reconheceram. Depois, começaram a sair e espalhar para todos os lados o que estava acontecendo, o que tinha sido feito. E Jesus começou a se tornar extremamente famoso. Entenda, todos nós temos uma fama. Qual é a sua fama? Quando as pessoas pensam em você, ou quando o seu nome é dito em um determinado lugar, qual que é o pensamento que as pessoas têm a teu respeito? Porque existem pessoas que só de você ouvir falar do nome dela, ou dela estar perto, já significa peso. Significa reclamação, revolta, uma pessoa irada. Para muitos, ouvir falar de uma pessoa, você já pensa: fofoqueira. É ou não é? Só que tem pessoas que quando você ouve falar do nome delas, ou quando você sabe que você vai estar na companhia delas, significa alegria, peso, peso não, leveza, paz. Tem pessoas que quando você ouve falar, por exemplo, olha por que isso é tão importante. Profissionalmente falando, o maior marketing de qualquer ser humano, de qualquer trabalho, é o boca a boca. São as pessoas que levam a informação a teu respeito. Quando você tem o desejo de contratar ou ir até um determinado profissional, e você não tem referência dele, quando você para se informar, e você pergunta: o fulano de tal, o que você me fala? E a pessoa não precisa nem responder, ela só faz assim, ó. Você já fica com o pé atrás. Você já não vai lá. Porém, quando você ouve alguém falando: pode ir no meu mecânico, pode ir no meu dentista, pode ir lá, eu confio. O trabalho do cara é top. O cara é assim, igual, pode contratar. Então, todos nós construímos um tipo de fama. E a questão é: qual é o tipo de fama que você tem construído? Você teria coragem de chegar nas pessoas da sua família e nas pessoas que cercam o seu meio social e perguntar para elas: estar perto de mim ou pensar em mim, qual que são as primeiras palavras, as primeiras coisas que você pensa?
Quem teria coragem de fazer isso? Eu também. Só que muitos não teriam essa coragem. Só que no início eu disse, nada é recebido, nada é aleatório. Nós construímos dia após dia uma imagem ou essa fama. Vamos entrar nos personagens agora. Quando nós falamos de Davi, o que vem na tua memória? Unânime? Golias. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Quando o filisteu se aproximou para atacar, repita comigo, Davi foi correndo para enfrentá-lo. Olha a ambiguidade. Olha a diferença de posicionamento. Quando um grupo viu o problema, saíram correndo do problema. Quando um único homem viu o problema, ele foi de cara, ele foi enfrentar, ele foi em direção ao problema. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias, repita comigo, caiu com o rosto em terra. Por quê? Por conta das convicções que Davi tinha. Saul, ele tinha fama de brabo, tinha fama de forte, mas era um homem extremamente covarde. Entenda que aqui nós estamos falando citando a palavra fama, mas nós não estamos falando da imagem. Nós estamos falando do que acontece por detrás. Porque o que chega nas pessoas é um reflexo do que acontece na nossa vida pessoal, profissional e assim por diante. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Depois que isso aconteceu, as mulheres começaram a gritar, a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E nisso a fama dele começou. Todo lado. Todos ficaram sabendo quem era Davi. Só que todos conheciam a sua coragem, a sua ousadia, a sua capacidade de enfrentar aquilo que outras pessoas não tiveram a coragem. Repita comigo, eu vou enfrentar as batalhas que todos têm medo e eu vou vencê-las. A ele. E vocês serão conhecidos pelas suas vitórias. Quando nós falamos de Josué, qual que é a primeira coisa que vem à tua cabeça? Conquistas? Quem mais? Quem falou Jericó? Jericó. O livro de Josué é o livro de conquistas. E a conquista mais famosa dele é Jericó. Jericó, uma muralha impenetrável, considerada invencível, mas chegou um certo rapaz que não acreditou nisso. Lembra quando eu falei do teto no início da reunião? Golias era o teto daqueles homens. Eles não acreditavam que daquele ponto eles podiam passar. Jericó, nesse tempo, era o teto, era o limite para aqueles homens. Quais são os fatores limitantes da sua vida? Quais são as Jericós, os Golias, os tetos que vocês estabeleceram que precisam cair por terra? Porque só consegue saber o que está por trás se passarmos pela barreira que está na frente.
o maior, a glória, a prosperidade, a abundância, respostas, o sobrenatural, está por trás de todas as barreiras que nós criamos. E sabe onde nós criamos? Aqui. Porque aqui, se você não acredita que você vai vencer, então você não vence. Tem uma passagem que diz: prepare a sua mente para a ação. Quem se recorda dela? Por que ela diz isso? Porque, repita comigo, o corpo responde à mente. Se a mente manda, o corpo faz. Se a mente acredita, o corpo realiza. Se a mente fala, você pode, o corpo vai e obedece. Se na tua mente diz, é para você, então você vai lá e toma posse. Se na tua mente diz, você será muito grande, então você corre em direção à grandeza. E Jericó era o fator limitante dessa nação. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, repita comigo, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Até aquele momento, ninguém tinha conseguido esse feito. Jericó continuou lá, na mesma posição, desde a sua construção, até o momento que Josué chegou lá. E depois que ele chegou e destruiu, ele ainda declarou: se eu amaldiçoo aquele que em algum momento tentar reerguer novamente essas muralhas. E o homem que tentou fazer isso, que fugiu o nome dele agora, sabe o que aconteceu? Ele morreu. Então, foi uma coluna, foi uma barreira, foi um teto que caiu por terra e ele nunca mais foi levantado. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama, repita comigo, cuja fama espalhou-se por toda a região. As pessoas não ouviam mais falar de Jericó, a impenetrável, mas sim de Josué, o homem que derrubou as muralhas de Jericó. Repita comigo, eu vou derrubar aquilo que ninguém conseguiu derrubar. E qual é a Jericó da sua vida que você vai derrubar? Quais são os muros que estão te impedindo de atravessar para o outro lado? Porque se na palavra de Deus diz, pois nada é impossível para mim, existirá algo difícil para que eu faça. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Qual é o limite que te impede de viver uma vida grandiosa, uma vida poderosa? Somente esse. Se você vence esse, nada te segura. Quando nós falamos de Moisés, o que vem na tua cabeça? O mar? Quem mais? De cara. Mas Moisés participou das 10 pragas do Egito. Ele bateu na rocha e saiu água. Ele presenciou o maná. E por que o mar vermelho? A libertação do povo. Porque ninguém tinha conseguido. O povo aquela nação estava escrava há 400 anos. 400 anos submetidos à vergonha, à humilhação, a dores. O Egito era o teto daquela nação. Faraó era o teto. Era o que impedia que eles desfrutassem de coisas diferentes. E chegou um homem, chutando a porta, arrebentou tudo e disse: aqui vocês não vão ficar mais. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas, repita comigo, se dividiram. Eu continuo. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca,
tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Então nós vemos um homem que estava cercado. Nós vemos uma nação que não tinha para onde correr. Se eles tentassem voltar, era Faraó e os egípcios. Só que existia o que na frente deles? Repita comigo: um teto. Um limite. Aqui nós vemos um homem que rompeu com esse limite. Aqui nós vemos um homem que não tem dessa. Tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução, mesmo que você não veja. E sabe o que mais mexe comigo? Quem estava aqui na segunda-feira, levanta as mãos, por favor. Quem se recorda qual foi a palavra? Jefté. Jefté, o filho da prostituta. Jefté, o rejeitado pelos seus irmãos. Mandaram ele embora. Mas o que eles tiveram que fazer depois? Por que eles tiveram que buscar Jefté? Se você for homem, você vai dizer homem. Se você for mulher, você diga mulher, por favor. Repita comigo: um homem de Deus consegue fazer o que o homem natural não consegue. Por isso que eles precisaram trazer Jefté de volta. Porque aquela missão, vencer aquela batalha, conquistar todas aquelas cidades, homem nenhum tinha capacidade para fazer aquilo. Mas Jefté tinha, porque ele era um homem de Deus. Não é porque era Jefté, mas sim porque ele era um homem de Deus. Não importa quem você é, se você assumir o papel de homem de Deus e de mulher de Deus, vocês irão conseguir fazer coisas que homens e mulheres normais não conseguiriam fazer. E sabe qual que é a melhor parte? Quem te rejeitou, quem te mandou embora, vai atrás de você, porque eles vão precisar de você. E não importa quando será, vai acontecer. Porque isso é inevitável. Por que foi Moisés que abriu o mar, não outro? Porque foi um homem de Deus. Porque foi com Josué, não com outros, que Jericó caiu por terra? Porque foi um homem de Deus, e não qualquer outro. Então tenha isso com você. Quando vier aquela dúvida, quando começar a bater as incertezas, um homem de Deus, uma mulher de Deus, consegue realizar aquilo que a grande maioria não consegue. Ah, mas tem concorrência, tem outras pessoas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, conseguem realizar algo que homens e mulheres normais não conseguem. Ah, mas tem um outro homem de Deus lá do outro lado. Não, então vamos nós dois juntos, porque de fora eu não vou ficar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Repita comigo: ninguém sobreviveu. Repita comigo: eu vou criar saídas onde não existem. Quem já esteve na posição de se sentir cercado? Uma situação que você fala assim, ó, ou você falou: putz, já era, não tem o que possa ser feito. Quem se identifica? E se você ainda estiver nessa situação, essa é a declaração que você vai fazer para você sem parar. Eu vou criar saídas onde não existem. Eu posso não estar vendo, mas eu vou criar, porque Deus vai me abençoar, Ele vai me honrar, Ele vai me capacitar, Ele vai abrir as portas, eu vou tirar todos os telhados, eu vou tirar o teto, não vai existir limites. Eu vou atravessar em terra seca, e a melhor parte, se os meus inimigos, os meus problemas, tentarem me acompanhar, eles vão morrer no meio da travessia. E quando nós falamos de José, o que vem na tua cabeça? De verdade, de todos que nós falamos até agora, esse é o mais unânime no sentido de, não tem como você pensar em José e não lembrar de toda a história.
o rejeitado, o abandonado, o traído, o vendido como escravo, o jogado no buraco, o prisioneiro e um dos maiores governadores de toda a sua geração. Mas sabe qual que foi a grande diferença de José para todos os demais? Ele foi jogado no buraco. O buraco não foi um fator limitante para ele. Ele foi vendido como escravo. A escravidão não foi um fator limitador na vida dele. Ele foi jogado dentro da prisão e aquelas grades não foram limites para ele. Ele não era um escravo no meio daqueles escravos. Ele não foi um prisioneiro dentro da prisão, porque aqui ele era livre. Aqui ele era livre. Por isso, de todos que foram escravos naquele tempo, todos que estiveram na prisão, quantos não morreram como escravos? Quantos não morreram dentro da prisão? Mas nós vemos um homem que ocupou os lugares mais altos. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito, e de toda a terra, repita comigo, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Por que que vinha de toda a terra? Porque pessoas de toda a terra conheciam José. Porque pessoas de toda a terra precisavam de José. Repita comigo: eu vou sair do nada para conquistar tudo. De novo, eu vou sair do nada para conquistar tudo. Mais uma vez, eu vou sair do nada para conquistar tudo. Você crê? E assim será. Aqui nós estamos falando de vários homens, no qual todos estão dando as mesmas características. Todos lembram dessas pessoas pelos mesmos acontecimentos. Quem está com a agenda aí, levanta as mãos. Quem não tiver, pega teu celular. Só dessa vez, pega teu celular, vai lá no bloco de notas, por favor. E desliga o toque, misericórdia. Pelo que você gostaria de ser lembrado? Ou melhor, pelo que você será lembrado de hoje em diante? Coloca aí. Como bem-sucedido? Uma pessoa capaz? Uma pessoa poderosa? Uma pessoa grande em tudo que faz? Uma pessoa realizada, feliz, alegre? Uma pessoa com espírito diferente de todos os demais? Pelo que a sua família vai ser lembrada? Quando as pessoas falarem da sua família, do teu casamento, dos teus filhos, da família como um todo, pelo que vocês serão lembrados? União, amor, uma família poderosíssima, uma família próspera, abundante, onde todos são realizados, bem-sucedidos. Pelo que o teu trabalho, profissionalmente falando, pelo que você será lembrado a partir de hoje. Qual vai ser a tua fama, a tua notoriedade? O cara diferente? Homem e mulher, os mais capazes daquele lugar, daquele segmento? O melhor no teu ramo? A empresa que mais vende? Referência a nível, aí depende da sua fé, municipal, estadual, nacional, internacional. Seremos lembrados por sermos extraordinários. Vamos estar na lista da Forbes. Amém? É isso aí. Não tem limite não.
A partir de hoje, vocês vão realizar orações e declarações em seus lares, em cima dessas listas. Entenda que o que eu estou falando aqui para vocês, não é nada de motivação. Tem nada a ver com isso, meu intuito não é esse. É a direção que você tem que começar a correr atrás. Porque se você sabe onde você quer chegar, então você sabe o que você precisa fazer. Repita comigo, com a sua lista ou com o teu celular, o que estiver aí com você. Eu vou ser reconhecido e lembrado por todas essas características. Essa será a minha nova fama, a minha nova imagem. Amém? Então assim será. Assim vai acontecer na sua vida. Quando nós falamos de Daniel e aqueles jovens garotos, primeiro, os jovens, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? De cara. Fornalha. Na mosca. Quando nós falamos de Daniel, o que vem na tua cabeça? Cova dos leões. Então nós vemos um grupo de homens, de pessoas, que passava por qualquer situação e não sofriam sequelas, consequências, não ficava nenhum tipo de marca. Na passagem da fornalha diz que eles não saíram com nenhum tipo de queimado, nem um fio de cabelo queimado, nem cheiravam fumaça. Então vocês vão passar pela cova, vocês vão passar pela fornalha, e nenhuma marca vai ficar em vocês. Nem no nome de vocês, nem nos filhos de vocês, nem no casamento de vocês, nem na empresa de vocês. Não vão existir nenhum tipo de marcas. Nada. Vocês vão passar, repita comigo, ilesos. E o que é mais lindo nessas passagens? É que todos eles saíram destes lugares para governar. Para cargos de liderança, para posições extremamente importantes. E outra coisa que eles eram conhecidos, e o nosso próprio ano diz, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os demais. Então eram pessoas, homens, diferentes, com características diferentes, com um espírito diferente dentro deles. Vou nem ler essa parte. Salomão. O que vem na tua cabeça quando nós falamos de Salomão? Eu acho que é o dinheiro, vocês estão mentindo. É a sabedoria? É a sabedoria. Nós sabemos que nós temos que pedir? Sim. Na Bíblia, de fora a fora, tem a seguinte frase: o que você quer que eu lhe faça? Labão perguntou para Jacó, qual que você quer que seja o seu salário? Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu lhe faça? Elias perguntou para Eliseu, o que eu posso fazer por você antes de eu ser levado? Então nós temos que pedir? Sim. Só que mais importante do que o que, é o porquê do seu pedido. Tanto que na passagem, quando o Senhor deu essa oportunidade a Salomão, Salomão pediu, eu quero sabedoria para governar, para lidar com tudo aquilo que diz respeito à sua vontade. Então o que agradou o Senhor não foi propriamente o pedido, mas o porquê do pedido. E fica muito claro na frase seguinte: por que você não me pediu fama, honra, glória, riquezas, tesouros e assim por diante? Eu vou te dar tudo aquilo que você pediu e aquilo que você não pediu. A rainha de Sabá, repita comigo, soube da fama que Salomão tinha. Eu continuo. Da fama que Salomão tinha alcançado, graças, repita comigo, ao nome do Senhor. Sabe por que Deus quer? Ele tem um desejo sim, que você se torne extremamente conhecido. Porque o nome dele é glorificado com os teus feitos.
nome de Deus é exaltado com as tuas conquistas. Deus se torna conhecido no mundo afora pelo que você vive. Porque as pessoas podem não dar ouvidos para aquilo que você fala, mas elas vão parar para ver o que você está vivendo. Então, por isso que ele tem um interesse, sim. Ele quer te fazer ter notoriedade. Há quem diga que o primeiro milagre... Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Foi numa festa. Porque ele queria chegar sendo visto. Ele queria impactar. Ele queria mostrar algo diferente para aquelas pessoas. Aqui nós vemos um homem que a fama dele corria de todos os lados. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Tira perguntas difíceis e coloca testes difíceis. Salomão respondeu a todas. Repita comigo: nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. O espírito da mensagem é: nenhum teste foi tão difícil que ele não pudesse ultrapassar. Agora leve isso para a sua vida. Esse é o tipo de vida que você tem que buscar. Nenhum teste, eu sei que eu terei testes, muitos, provações, muitas, questionamentos, muitos, mas eu vou passar por todos eles e com louvor, sem nenhum tipo de dificuldade. Eu vou passar como se fosse simples. Pessoas vão gemer, pessoas vão se preocupar, pessoas vão arrancar fios de cabelo, mas eu vou passar tranquilo. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da sua sabedoria, repita comigo, é verdade. Esse é o tema central de hoje. Nós não estamos falando de viver de aparências. Nós estamos falando de uma imagem positiva, fruto de uma história real, de uma história verdadeira, de felicidade verdadeira, de grandes feitos verdadeiros, conquistas reais, palpáveis, concretas. Porque de nada vale você falar e não viver. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Muitos irão ouvir falar de você. Muitos irão ouvir falar dos seus grandes feitos. Muitos vão duvidar. Muitos vão questionar. Muitos não vão acreditar que você venceu. Porque sabe qual que é uma das frases mais tristes que existem? Sabe quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo? Ô fulano, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo na mesma. Como que está o ciclano? Você ouviu falar dele? Ouvi, e está do mesmo jeito. Essa é uma das frases mais tristes que existem. As pessoas vão ouvir falar de você, só que elas vão ouvir de uma forma diferente. Sabe o João? Nossa, nem reconheço. A vida dele mudou por completo. É outra pessoa. Sabe a família? Silva? Nossa, outros resultados. Outro nível, outras pessoas. As pessoas vão ouvir falar de vocês de uma forma diferente, e mesmo que elas paguem para ver, se elas pagarem até melhor, e elas vão identificar, elas vão ver que será tudo verdade na vida de todos vocês. Sabe tudo que vocês colocaram na agenda, anotarem no celular? Repita comigo: tudo isso será real e as pessoas vão ver. As pessoas vão ver. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Repita comigo: gente de todo mundo pedia audiência com Salomão.
Por que gente de todo mundo? Porque gente de todo mundo conhecia Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Saia daqui com decisões tomadas, porque nem para Jesus a fama foi automática. A sua fama, a tua imagem, está diretamente ligada aos seus resultados. Não importa como você entrou aqui, só que muitos entraram com uma imagem não muito positiva. Tem pessoas que quando nós ouvimos falar delas, a marca que ficou: caloteira, paga nada, desonesto, mentiroso, traidor, sem vergonha, mesquinho, arrogante, orgulhoso, covarde, foge de tudo, não agarra as oportunidades. Ixi, está na mesma. Essa imagem, nunca mais. Nós citamos inúmeros exemplos positivos. Mas se eu te perguntasse aqui, o que vem na tua cabeça quando nós falamos sobre Caim? Assassinato. Um homem que tirou a vida do seu próprio irmão. Um homem que não pensou duas vezes e matou alguém da sua própria família. Caim fez outras coisas? De verdade? Nem sei. Eu só lembro do assassinato. Porque é o que ele ficou conhecido. Adão e Eva. Um casal que desperdiçou a maior oportunidade que um homem e uma mulher poderia desejar. Eles estavam literalmente no paraíso. Eles conversavam com Deus. Eles estavam em um lugar onde não faltava absolutamente nada. E ficaram conhecidos por conta de uma mordida. Uma mordida deixou uma marca para o resto da vida. Esaú. O que vem na tua cabeça? Um homem que trocou um grande privilégio por um prato de comida. Trocou sua primogenitura. Mas sabe qual que é a melhor parte? Não existe fama terrível que não possa ser mudada. Não existe. Não importa como você chegou aqui. A decisão é sua. Se você crer, você vai sair diferente. Jacó era conhecido. Qual que era a fama de Jacó? Enganador, mentiroso, suplantador. E ele ficou conhecido como? Então, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Só que não dependa do que as pessoas vão falar. Foque no que está realmente acontecendo dentro. Olha o que diz em Apocalipse 3, versículo 1. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está. Então a fama que realmente vai pesar na tua vida é a imagem que Deus tem de você. Mesmo que a imagem de homens hoje seja negativa, se a imagem de Deus perante você for positiva, tudo isso vai ser mudado assim. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, repita comigo, o desejo e o poder. Tudo que vocês anotaram é o desejo de vocês? São as posições que vocês gostariam de alcançar? Então Deus já colocou o desejo e aqui diz, Ele coloca o poder para fazer. Então não é simplesmente vontade, sonho. Não, Ele coloca o desejo, Ele coloca a vontade e Ele te capacita para isso. Ele acrescenta o que supre, Ele acrescenta o que falta, Ele supre naquilo que você não tem, Ele faz. O ponto de partida é o desejo, é a vontade. No início eu disse, o mal vem, o diabo vem, para roubar, matar e destruir. Roubar a tua fé e a tua esperança, matar os seus sonhos
e destruir com a tua vida. Se ele não roubar a tua esperança, se você ainda crer, se ele não matar os teus sonhos, ele não tem poder sobre você. Ele não tem autoridade sobre você. Pois muitos, repita comigo, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos foram chamados, mas vocês foram os escolhidos. Repita comigo, eu fui o escolhido para grandes feitos, e grandes realizações, e grandes vitórias. E por aí vai. Você foi chamado para isso. Eu gostaria que você fechasse os olhos, pense em tudo que foi dito. A imagem é importante, extremamente importante. Porque dependendo da imagem que você tiver, muitas portas serão fechadas para você. Oportunidades virão e passarão na mesma velocidade que elas chegaram. Deus está te chamando, não para construir uma fama, uma imagem, mas sim uma vida poderosa, uma vida real, uma vida concreta, com materializações e concretizações verdadeiras. Ele te chamou para a grandeza. Então elimine o teto da sua vida. Você pode estar na fornalha, mas a fornalha não é um fator que vai te limitar. Você pode estar na cova dos leões, mas a cova não é um fator que pode te limitar. Você pode ter sido jogado dentro de uma prisão, mas isso não é um fator limitante para você. Isso não pode te travar. Mas minha empresa é pequena, isso não é um fator limitante para você. Mas eu estou em idade avançada, isso não é um fator limitante para você. Mas eu não sou conhecido, isso não é um fator limitante para você. Tire todo o seu teto, não deixe nada. Porque se não tiver teto, quando você olhar para cima, você só verá Deus. Você não vai ver outra coisa. E para Deus não existe nada, absolutamente nada, que você não possa viver. Não existe nada que você não possa fazer por intermédio do poder dele na tua vida. Então eu gostaria que você entrasse em oração neste momento, dizendo: meu Deus, eu assumo, hoje a imagem que eu tenho, pode ser que não seja boa, e principalmente perante ao Senhor, eu posso ter a fama de inconstante, eu posso ter a fama de oscilar, eu posso ainda, meu Deus, caminhar por um caminho, depois por outro, meu Deus, mas eu estou aqui para mudar isso. Eu vou mudar a minha imagem perante o Senhor. Eu não serei mais a mesma pessoa, eu não vou ter as mesmas atitudes, eu não vou mais ter os mesmos resultados, eu não serei dominado pelas minhas inconstâncias. O Senhor pode ter uma imagem a meu respeito de uma pessoa covarde, mas eu não serei uma pessoa covarde mais. Por muito tempo eu fugi das minhas batalhas, mas eu não vou fugir mais. Por muito tempo eu me acovardei, mas eu não vou me acovardar. Não, muito pelo contrário, eu serei conhecido como uma pessoa poderosa. A minha família será conhecida como uma família poderosa. Nós seremos lembrados por grandes feitos, e feitos positivos, feitos grandiosos e não feitos negativos. Nós seremos lembrados por uma existência poderosa. Nós seremos lembrados por uma vida bem sucedida. Nós seremos lembrados por união, por poder, por alegria, por realização. Nós seremos lembrados por falarmos uma só língua. Comece a declarar: pelo que vocês serão lembrados, pelo que a tua família será lembrada, pelo que o teu casamento será lembrado, o seu casamento será lembrado. Diga isso como um casamento diferente. Aqui não existe o que acontece, não existe o que acontece lá fora. O que acontece lá fora é lá fora. Na minha vida é totalmente diferente. Pessoas podem ser lembradas por serem problemáticas, casamentos problemáticos, casamentos difíceis, mas o meu não será. Pessoas podem ser lembradas por serem extremamente complicadas, mas declare isso: eu não serei complicada, eu não serei complicada. Muitos são lembrados por serem caloteiros, endividados, mas eu não serei essa pessoa. Não, muito pelo contrário, a imagem que eu vou construir é totalmente diferente. A imagem que eu vou construir é uma imagem poderosa. Eu vou viver uma história totalmente nova, eu vou viver um novo tempo, eu vou desfrutar
de uma nova glória, eu vou viver um tempo muito melhor do que eu jamais vivi, porque eu creio que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar, mesmo que hoje eu esteja cercado. Declare isso: mesmo que eu esteja cercado, meu Deus, eu vou criar uma saída onde não existe, eu vou criar uma saída onde não existe, mesmo que pessoas estejam morrendo, mesmo que pessoas não consigam sair do lugar onde elas estão hoje, eu vou sair. Pessoas normais não conseguem, mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, então eu vou conseguir. As pessoas vão precisar de mim, e assim como aconteceu na história de Jefté, elas vão ter que me chamar de volta. Declare isso: pessoas que disseram não para você, elas terão que dizer sim, porque elas vão precisar de você. Você será importante nessa terra, você terá grande relevância, você será marcado, a tua imagem ficará marcada como uma pessoa incomum, uma pessoa extraordinária, uma pessoa poderosa. Começa a declarar: eu com as minhas próprias mãos, eu vou levantar algo que está morto na minha vida, com as minhas próprias mãos, eu vou colocar as minhas mãos, eu vou tocar naquele lugar e vida vai acontecer. Pelas minhas mãos eu vou levantar o meu casamento, pelas minhas mãos eu vou levantar a minha saúde, ou a saúde de alguém que esteja enfermo. Pelas minhas mãos o meu profissional será levantado, no meu financeiro será levantado. Pelas minhas próprias mãos aquilo que parecia ser perdido será colocado de pé. Com um toque, numa situação vai ser definida. Declare isso: instantaneamente, na mesma hora, com um toque eu vou sair daqui e eu vou nos lugares que eu preciso orar, que eu preciso declarar, e com um toque, com uma palavra, instantaneamente mudanças vão acontecer. Mudanças nessa mesma hora vai acontecer. O que vai acontecer na tua vida agora? O que vai acontecer na tua vida nessa noite? Começa a declarar sem parar o que vai acontecer, quais são as mudanças que vão acontecer, quais são as vitórias que vocês vão receber. Declare isso e instantaneamente vai mudar, vai mudar rapidamente. Eu não saio daqui dessa noite, eu não saio dessa igreja do mesmo jeito, eu não saio com os mesmos resultados, eu não saio preso a esses mesmos problemas, não, muito pelo contrário. Eu creio no teu poder. Diga isso: eu creio no teu poder, eu creio no teu Espírito, eu creio na tua autoridade. Eu não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor vai me usar poderosamente, eu sei que o Senhor vai me usar de uma forma grandiosa, eu sei que eu ainda vou surpreender muitas pessoas. Eu peço, meu Deus, abra minha visão. Comece a orar nesse sentido, coloque as mãos nos seus olhos, diga: meu Deus, eu quero ver. Eu sei que a cegueira traz pobreza, a cegueira traz infelicidade, a cegueira traz angústia, a cegueira traz tristeza, abatimento, depressão, mas eu vou enxergar naquilo que pessoas normais não conseguem enxergar. Eu vou ter uma visão ampla. Agora, falando do ponto de vista profissional, declare isso: eu vou ver o que os meus concorrentes não conseguem ver, eu vou conseguir enxergar aquilo que os meus concorrentes não conseguem enxergar. A minha visão vai muito mais longe, eu não vou ter uma visão limitada. Declare isso: a minha visão não será limitada, a minha visão vai ter um alcance incomparável. Eu vou ver aquilo que pessoas normais não conseguem ver, eu vou enxergar aquilo que pessoas normais não conseguem enxergar. Começa a declarar: eu vou enfrentar batalhas que todos têm medo e eu vou vencer. Pessoas têm medo de fracassar, eu não tenho, e eu vou lá e eu vou vencer todas as minhas batalhas. Começa a declarar quais são as batalhas que as pessoas têm medo, quais são os riscos que as pessoas têm medo de correr, mas você não terá. Você será ousado, você será corajoso, você vai ter um posicionamento diferente e você vai vencer. Você vai vencer. Não tenha medo, não se acovarde. Deus está te chamando para uma glória maior, Ele está te chamando para um novo tempo. E declare isso também: eu vou derrubar aquilo que ninguém conseguiu derrubar, eu vou derrubar aquilo que ninguém conseguiu derrubar. Muitos não conseguiram derrubar problemas financeiros, muitos não conseguiram derrubar problemas de saúde, muitos não conseguiram derrubar a tristeza, a depressão, a angústia, muitos não conseguiram derrubar dívidas, mas declare isso: eu vou derrubar tudo isso, eu vou derrubar a insatisfação, eu vou derrubar, meu Deus, a frieza no casamento, eu vou derrubar absolutamente tudo. Não existem muros que possam impedir a minha vitória, não existem muros que possam limitar o poder
poder do Senhor na minha glória. Não, muito pelo contrário, o Senhor está me chamando para uma vitória incomum. Eu vou viver uma vida sem igual, uma vida incomparável. Declare: eu vou criar saídas onde não existem. Eu vou criar saídas onde não existem. Eu vou criar, e mesmo que eu esteja dentro da fornalha, mesmo que eu esteja na cova dos leões, eu vou sair ileso. Eu vou sair deste lugar sem nenhum tipo de marca, sem nenhum tipo de arranhão, sem nenhum tipo de sequela. Eu vou passar por essa fase ileso. Diga isso: eu vou passar. Por mais difíceis que os momentos sejam, por maiores que sejam as suas lutas, declare: eu vou passar sem nenhum tipo de marca. A marca que vai ficar é na minha memória. Eu só vou ter a lembrança daquilo que eu venci. Não vai deixar nenhuma marca no meu casamento, não vai deixar nenhuma marca no meu nome, não vai deixar nenhum tipo de marca na minha empresa, na minha saúde. Sequelas espirituais não vão ficar. O que vai acontecer nessa noite é uma vitória definitiva. Declare: sua vitória será definitiva. Eu vou receber para ninguém nunca mais tirar de mim. Eu vou sair do nada para conquistar tudo. Declare isso sem parar: eu vou sair do nada para conquistar tudo. Eu vou sair do nada para conquistar tudo. Eu vou sair do nada. Eu vou ser aquele pequeno, o improvável, que vai sair do meio da multidão para alcançar as maiores posições. Eu vou viver uma história diferente. Eu vou viver uma história totalmente fora do comum de tudo aquilo que eu vivi. Eu sei que eu vou viver. Declare isso: muitos foram chamados, mas eu fui escolhido para uma vida incomum. Eu fui escolhido para essa grandeza. Eu fui chamado para ser mais do que vencedor. Eu fui chamado para viver um tempo muito maior e melhor do que qualquer outro, e nada será de imagem. Saia daqui determinado a construir uma vida diferente da que você tem hoje. Você tem tudo o que você precisa, porque se você já tem o desejo, se você tem a vontade, Deus também te capacita. Ele coloca o que falta. Se te falta entendimento, Ele acrescenta. Se te falta força, Ele coloca. Se te falta sabedoria, Ele acrescenta. Se te faltam recursos, Ele coloca nas tuas mãos. Se faltam oportunidades, Ele cria as oportunidades. Só não deixe que o diabo roube os seus sonhos. Não deixe que ele roube a sua fé. Não deixe que ele roube a sua esperança. Não perca a sua esperança. Não deixe que ele mate os seus sonhos. Não permita que ele destrua a sua vida. Não, muito pelo contrário. O que faz desses homens grandes? Foram feitos incomparáveis que eles realizaram. Olhe para cá um instante, por favor. Projeta para eles Salmo 108, versículo 13. Repita comigo: em Deus faremos proezas. De novo: em Deus faremos proezas. Mais uma vez: em Deus faremos proezas. Contudo, com a ajuda e a força de Deus, repita comigo: faremos coisas incríveis. Repita comigo: eu vou fazer coisas incríveis. Entenda que o incrível é diferente para cada um. O seu incrível está diretamente ligado aos seus sonhos. Esse é o incrível que você vai realizar. Sabe aquilo que todos duvidavam? Vocês vão fazer. Aquilo que pessoas não conseguiram, vocês vão fazer. Terrenos que pessoas não conseguiram conquistar, públicos que eles não conseguiram alcançar, vocês vão alcançar. Enfermidades que outros perderam, foram derrotados, vocês vão vencer. Casamentos que foram perdidos, o seu não será. Você vai levantá-lo. Com o auxílio de Deus, repita comigo: com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos.
tire o teto. Só tire o teto. Tire os mais, não. Se, Deus não precisa do se. Ele quer, Ele faz. Simples assim. Repita comigo. Deus quer, Deus faz. Simples assim. Não importa a condição que você está. Se você estiver bem com Ele, Ele faz e pronto, acabou. Ele tira de onde não tem. Ele faz brotar. Mas Ele faz. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, eu quero determinar que mudanças venham a acontecer nessa noite. Senhor, eles colocaram agora há pouco, nas suas anotações, nos celulares, qual que é a imagem que eles vão construir a partir de hoje. Eu quero determinar que cada uma das anotações se torne algo real e concreto e palpável na vida de todas as pessoas que aqui estão. Que todas aquelas características venham se materializar. Que eles sejam lembrados como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres tementes, homens e mulheres de grande poder, homens e mulheres altamente prósperos, abundantes, felizes, realizados, homens e mulheres que venceram as dores, angústias, tristezas, aflições, depressão, todo e qualquer tipo de sentimento negativo, homens e mulheres que marcaram, meu Deus, a sua geração, homens e mulheres que chegaram neste lugar para impactar. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu quero determinar um mês poderoso, um ano poderoso, e que todos possam se tornar incomparáveis em tudo que vocês fizerem, e que a partir dessa noite, grandes proezas sejam realizadas em todas as áreas das suas vidas, que vocês saiam daqui para realizarem grandes feitos, grandes acontecimentos vão surgir na sua vida, novas vitórias, um novo tempo começa a ser escrito nessa noite. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a tua casa, a tua família, o teu trabalho, eu abençoo a tua saúde, eu abençoo a sua vida, eu determino assim será, em um nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.